Então, vamos lá. Bom, gente, hoje vamos falar sobre chakra laríngeo. O chakra laríngeo, a cor predominante dele é o azul claro. O local dele é a garganta, né? E tudo que está relacionado aqui à glândula da tireoide, da paratireoide. Então, toda essa questão de metabolismo, né, que a gente lida, tá relacionado aqui ao chakra da garganta, tá? Então, aqui, essa região toda. O que acontece aqui? Nós trabalhamos muito com o óleo essencial de alecrim. Lembra que a gente falou dele, né, lá na semana passada, mas de novo ele entra aqui para trazendo essa alegria, esse pulso de vida. Também a gente pode trabalhar com o hortelã-pimenta e com o eucalipto. Por que o eucalipto, Vivi? Porque a gente vai trabalhar as questões relacionadas a doenças de fundo respiratório. Então, já eu entro nessas questões e vocês vão ver como ele vai um encaixando com o outro, tá? A pedra ou os cristais são aqueles azul claros, né? Então a gente tem a sodalita, a água marinha e a azurita. O elemento é o éter, né? Porque evapora. A posição do reiki é a 4, é aquela mais confortável, né? É muito gostosa fazer essa aplicação de reiki, ainda mais quando a gente deita e coloca umas almofadas aqui assim embaixo do braço para não ficar pesado. Aí você fica. Quando alguém tiver com dor de garganta, gente, pode ficar ali 40 minutos. Some a dor de garganta, é impressionante. Se por acaso ainda se mantiver, né, a dor ali, então é interessante a gente procurar um médico, porque pode ter alguma coisa mais profunda aí, né? Ou fazer aí vários dias de aplicação de reiki, mas geralmente você faz ali, parece que tira com a mão mesmo, é impressionante, tá? Façam o teste, depois vocês me falam. Claro, com toda a responsabilidade, né, pra gente também não negligenciar, se tiver alguma coisa maior, buscar aí o auxílio médico, né? O verbo é eu falo. Por que eu falo, né? Porque está todo relacionado aqui a toda a nossa comunicação, a todas as coisas que a gente tem com relação a projetos, sabe aqueles projetos de vida que a gente fala, ai, quando eu tiver, sei lá, quando eu crescer eu quero fazer isso, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu arrumar um emprego, quando eu aposentar, a gente sempre está postergando, né, a nossa felicidade ou colocando uma condição para a nossa felicidade. Quando determinada coisa acontecer, então a gente cria um projeto e aí a gente deixa esse projeto na gaveta, porque aí quando a coisa chega, a gente esquece do projeto, a gente passa, sabe? Ele fica lá na gaveta e a gente esquece. Então é para essas questões de projeto, ou às vezes também a gente tem um projeto ali e fala, gente, isso vai dar muito certo, e a gente não põe no papel, a gente não põe ele para andar, ele fica ali engasgado, sabe? Ele não desce. E também tem aí as questões da comunicação, quando a gente engole o sapo, né? Olha, até não desce, a gente fica com aquela coisa, tem gente que não é um sapo, é uma saparia toda, né? Que vem descendo e o negócio não desce, e aí ele empaca aqui, pode ver que vai vir alguma questão relacionada aí a uma enfermidade, né? E aqui ele lida muito as questões das mentiras que a gente carrega pra gente mesmo, sabe? Coisas que a gente coloca como condição e poxa, é um monte de bobagem que a gente coloca, que a gente fala, não, mas isso é uma verdade, né? E aí quando a gente vai ver, não era aquilo, a gente poderia ter sido mais flexível, são mentiras que a gente compra e deixa ali na nossa vida e não leva adiante, né? E por conta disso a gente não segue. Então, a gente precisa trabalhar muito também as questões dessa comunicação, de como nós nos comunicamos, né? Então, se ela é uma comunicação agressiva, se é uma comunicação forte, se é uma comunicação suave, sutil, ou se é uma comunicação bondosa, alegre, né? As palavras que a gente emite
como que elas são. Uma dica que eu dou para todo mundo que fala, eu não sei o que eu tô falando, as pessoas reclamam que eu sou bocuda, ou que eu falo pesado, ou que eu não falo, né? Mas como que eu posso identificar isso? A minha sugestão, pega um dia que você estiver conversando com alguém e põe a câmera para filmar você falando. Né? Pode ser assim, você tá no celular conversando, é que é tão difícil agora, né, gente? É tudo WhatsApp, né? Ou escuta as mensagens que você manda depois de um tempo. Sabe? Aí você põe lá para ouvir tudo que você falou. Aí você fala, gente, pra que falar desse jeito, né? Olha o que eu falei, eu nem falei isso, nem pensei nisso, por que eu falei isso? Então, você analisar as palavras que saem da sua boca, né? Ou você filma você falando com alguém no telefone, para ver, não é para analisar a pessoa, tá, gente? Aqui o objetivo e nem é para você ficar ali se martirizando, é só para você observar o quanto você fala. E quando você faz esse exercício, você observa, você identifica. Então, quais são as palavras que eu estou emitindo? Às vezes a gente está falando pesado para a pessoa e às vezes é uma pessoa tão suave, né, uma pessoa tão tímida e você fala uma coisa assim que machuca, magoa. Eu falo muito que quando a gente bate, a gente não lembra, mas quando a gente apanha, a gente não esquece, né? Então fica aquela marca lá. Às vezes a gente nem lembra mais do que a gente falou, mas a pessoa que escutou vai registrar. Então que a gente consiga observar essas nossas palavras, que elas venham aí com mais amor, com mais generosidade, né, com o que a gente está falando. Isso não significa que a gente tenha que ceder, viu, gente? A gente não precisa abrir mão das nossas verdades, é a maneira de falar, né? Então, assim, tudo bem, um concorda, o outro concorda. Lógico, tem dia que a gente sai do prumo, né? Faz parte, somos seres humanos, acontece, mas é só a gente pegar depois e rever isso tudo e tentar fazer novamente de uma maneira melhor, tá? Bom, o objetivo, né, do chakra laríngeo é libertar a gente daqueles sentimentos de orgulho, daquelas coisas que, é impossível, eu não consigo, é difícil, sabe? Aquela coisa que a gente carrega de, impossível. Os medos que a gente carrega e que a gente deixa ali, tanto que a gente não coloca os nossos projetos em prática, né? Para que a gente possa nos comunicar com os outros e com o mundo, né? Senão a gente fica com aquilo e não fala. Não tem coisa que às vezes a gente fala assim, queria tanto ter falado aquilo para aquela pessoa e a gente não fala, né? E aí você se arrepende de não ter falado. Então, que o chakra laríngeo hoje também possa ser trabalhado para que a gente possa ter coragem de falar os nossos anseios, os nossos desejos da melhor maneira possível. Falar com confiança, né, sobre a nossa verdade. Quando a nossa garganta ela está com o chakra laríngeo puro, né, com a pureza do chakra vibrando e emitindo ali as vibrações em harmonia, ele toca a nossa força vital para a gente executar as coisas. E o mais importante, quando a gente fala, a gente se escuta, né? E nesse falar e escutar, ele trabalha o escutar o som do silêncio. Então, a pessoa que só fala, olha aí, tá em excesso também, né? E ela não escuta, e aí ela tem dificuldade de ouvir o silêncio. E é aquele silêncio, né, gente, que vem da alma, que vem dos sinais que o universo manda pra gente. Então, esse chakra está muito relacionado ao falar, ouvir e sermos ouvidos também, né? Bom, a maioria dos problemas vão ser respiratórios, auditivos e da fala, justamente por conta de tudo isso que a gente acabou de falar, né? Então, quais são os problemas, os desequilíbrios que trazem as enfermidades? Vamos ver. Falta de criatividade para verbalizar os pensamentos, dificuldade de expressão e comunicação, principalmente em público, né? Quando a gente está fora aí do nosso hall, né? Muito próximo, quando são pessoas de fora.
asmas, artrites, alergias, laringites, dores de garganta, herpes, aftas na boca, problemas de cabelo e pele, descontrole no crescimento do corpo na infância, bócio, herpes, câncer de garganta, perda da voz, surdez, problemas nos dentes e gengivas. Olha, bastante coisa, né, gente? Então, pra gente observar quantas crianças hoje em dia que a gente conversa que tem asma, né, que tem dor de garganta, dor de ouvido, tudo o que, gente, relacionado a esse chakra que ela está sendo tolhida de se comunicar, de falar a sua verdade, das suas crenças, né? Então a gente ter um pouco mais de carinho e atenção para ouvir a verdade do outro e de uma forma muito carinhosa e trabalhando tudo isso. E as questões comportamentais? Quando a pessoa não consegue falar, ela não consegue opinar, né, se posicionar em alguma coisa, ela não consegue verbalizar ou expressar os sentimentos. É o engolir os sentimentos reprimidos, né? Ela não consegue pôr em prática também os seus projetos. Então, é a questão do sapo, que fica aqui, a gente escuta alguma coisa e não pode falar, é tolhida de falar por algum motivo, às vezes porque não deu tempo, ou porque a gente não teve coragem, ou não deixaram a gente falar. Então, sim, são várias as circunstâncias, a gente precisa observar cada caso. E também os projetos, tá bom? Se você for pensar, né, as crianças é mais fácil observar, né? Se você olhar a criança que tem esses problemas e olhar a relação dela no núcleo familiar ou aonde ela vive, né? Então, de repente, uma escola mais dura, né? Porque a criança precisa estar num lugar lúdico, acolhedor, que traga segurança. De repente, ela está num lugar onde ela não possa se expressar, pode observar que tem alguma coisa aí, ou na relação do núcleo familiar, ou na escola, aonde ela passa mais tempo, né? Assim, geralmente com as pessoas que ela tem mais proximidade, passa mais tempo. Então, olhar isso com muito carinho, né? Olha só. E o roncar tá relacionado, né? Respiração. E aí, gente, quando a gente fala de problemas respiratórios, a gente não pode se limitar só ao chakra laríngeo. Nós temos que lembrar também do timo, do cardíaco, e lembrar que tem várias outras questões aí com relação a pulmão, a tristeza. Lembrando que os chakras interagem, não é só uma coisinha, né? Ah, é uma coisinha só, não. Tem várias outras coisinhas aí que a gente precisa ir observando. É complexo, né? Mas eu acho que quando a gente olha e vai olhando com carinho, as coisas vão aparecendo e a gente vai conseguindo ir harmonizando, né? Quando a gente estava lá no chakra, eu não lembro se era do plexo solar ou do cardíaco, que a gente falou de uma postura de yoga, que é a do peixe, né? Que a gente olha para trás, encosta a cabeça lá atrás e a gente abre, amplia aqui todo o chakra cardíaco, lembra? E para isso, principalmente, então a gente vai estar ali trabalhando também o chakra laríngeo, porque a gente vai abrir a garganta. Então, todas as vezes que a gente faz esses exercícios de abrir, né, de ampliar, de olhar para cima, a gente também libera o fluxo de energia do chakra laríngeo, tá bom? Então, a hora que a gente for fazer aqui a nossa meditação, eu vou sugerir para que a gente faça alguns movimentos, para que a gente faça essa ampliação aí, tá bom? Quando a gente fala de pescoço e ombro, né, quando a pessoa muito tensão, é preocupação excessiva, né, e ela tá carregando o mundo nas costas. Imagina assim, o mundo mesmo, só que ela não tá carregando só as preocupações dela, ela tá carregando as questões que não são dela, de outras pessoas. Sei lá, de repente, de uma outra pessoa que ela... a pessoa que tinha que trabalhar aquelas questões e ela pega toda a responsabilidade para ela. Vamos a um exemplo, sei lá, um filho maior de idade, sei lá, que já tá com 40 anos, 50 anos, que hoje acontece, e os pais continuam cuidando, tipo, não dá a liberdade desse filho fluir. Ah, mas ele vai quebrar a cara, mas de repente ele precisa ir para quebrar a cara para aprender, né? Então você coloca ali numa redoma de vidro e aquilo não se desenvolve. Então, deixar o outro também viver a sua própria vida, né?
fazendo também as escolhas. Ah, mas eu já sei que são escolhas erradas. Mas olha só que interessante, quando a gente olha, nossos olhos são voltados para fora. É para a gente olhar para fora. Olhar para dentro a gente não consegue, a gente precisa do outro. Então a gente fecha os olhos e sente para a gente poder olhar para dentro, né? Só que quando a gente olha o outro, é muito fácil a gente ver o defeito do outro. Ah, o outro é só fazer isso aqui, ó. Pronto, ele vai fluir, mas ele não vê, ele vai precisar de uma vida inteira para poder enxergar aquilo. E às vezes a gente chegar para o outro e falar é até assim, uma invasão, fica abrupto, né? Deixa a pessoa seguir no caminho dela. Às vezes a gente convive com alguém que a gente sabe que é só ela fazer assim, mas ela precisa daquele processo, né? Ela precisa. O caminho, às vezes, é mais importante do que o chegar, né, ao objetivo. Porque, assim, durante a busca, a gente descobre muitas coisas, né? De forma geral, né? Então, eu acho que a gente tem que dar a chance da pessoa descobrir. Isso. E às vezes, né, a gente fala, ó, vai por aqui, mas gente, são infinitas possibilidades. De repente, ela vai quebrar a cara pelo outro caminho, mas ela vai ser feliz pelo outro caminho. Então, E, e também ninguém pode garantir que a gente esteja certo. pois é, pois é. E é difícil, né? Ah, mas a gente estudou pra caramba, tal. Gente, a gente não sabe nada, né? Eu acho que assim, hoje a gente tem infinitas possibilidades e essas possibilidades podem trazer aí tantas coisas, né? E mesmo errando a gente pode acertar, né? Às vezes a gente faz um desvio, mas acerta o caminho. Então, é deixar o outro fluir, né? Ele, ah, mas sei lá, vai passar uma necessidade, mas você tá ali na retaguarda, você sabe que se precisar ele vai voltar, mas que precisa deixar seguir, né? Então, tirar um pouco dessa responsabilidade, né? Porque trava pescoço e ombro, pode ter certeza que a gente está com excesso de preocupação e carregando o mundo nas costas, e geralmente não é só o nosso mundo, é o mundo de alguém também, né? Então, e quando a gente faz isso, a gente também impede que esse outro evolua, né? Então a gente precisa olhar tudo aí. Não é fácil, né, gente? É uma dinâmica complexa que a gente vai e volta, vai e volta.